Olá pessoal, tudo bem? Então, aí eu tinha conversado outro dia aí com relação àquela questão da cirurgia de afirmação de identidade de gênero que eu fiz, né? E finalizando com ela a minha transição segura. E então eu vim aqui, algumas pessoas pediram, né? Pediram para que eu viesse para comentar sobre a cirurgia e também, né, bater esse papo com vocês. Já faz algum tempo que eu tô afastada das redes sociais aí, né? E assim, vamos conversar. Então assim, fica aberto desde já para perguntas, né? As pessoas que desejarem perguntar com relação ao procedimento cirúrgico que eu chamo de cirurgia de afirmação de identidade de gênero, comumente conhecida como cirurgia de redesignação sexual, um termo que eu não gosto. Eu acho um termo muito fora da realidade das pessoas transgêneras e, mais do que isso, é desatualizado, é um termo usado aí pelo Conselho Federal de Medicina, antes inclusive de a Organização Mundial de Saúde rejeitar a questão da transexualidade como doença, portanto defasada, desatualizada, imprópria e não adequada às pessoas que têm a consciência do seu próprio gênero, são pessoas transgêneras e se identificam, se reconhecem, se amam, vivem as suas vidas de uma forma muito tranquila, em paz e ao mesmo tempo convivendo, né, com esses discursos aí que existem, esses discursos de ódio, né, e ao mesmo tempo conscientes da sua própria existência. E por essa razão é que Olá, tudo bem? E por essa razão é que eu prefiro o uso do termo cirurgia de afirmação de identidade de gênero, que nada mais é do que isso. A pessoa tem consciência do próprio gênero, sabe que é uma pessoa transgênera e ao mesmo tempo ela está afirmando a sua própria identidade. Tão simples quanto isso, né? Enfim, então eu queria assim aproveitar inicialmente, agradecer aí a presença de vocês, né? E as perguntas que surgirem nós vamos respondendo, comentando. E para facilitar eu vou dando uma sequência, né? Daquilo que envolve esse procedimento, né? Lembrando sempre, em primeiro lugar, que as cirurgias não nos definem. Não definem as pessoas transgêneras e não definem as pessoas cisgêneras também, né? A mulher cisgênera e o homem cisgênero, eles querem fazer algum tipo de cirurgia para a sua autoestima. Olá, tudo bem, Erika? Para a sua autoestima e isso não faz com que elas deixem de ser quem são, né? Então, assim, a mulher cisgênera quer fazer a melhorar a autoestima, aí ela faz uma prótese mamária, né? Então, ela pode fazer um outro procedimento no nariz. O homem também, tem um exemplo clássico aí que é até famoso demais, né? Do Musk, Elon Musk, que ele fez uma série de procedimentos cirúrgicos no rosto dele, né? E isso ele não deixou de ser quem é, nem foi definido a partir disso, nem nós também não somos definidas a partir de cirurgia. Então a mulher transgênero, homem trans, mulher trans, travesti, ou mesmo não binária, elas independem de qualquer tipo de cirurgia. Mas como nós propusemos, né, falar sobre a cirurgia, vamos lá comentar. Essa cirurgia de afirmação de identidade de gênero é uma cirurgia que é considerada de grande porte. Grande porte porque envolve em torno de 5 a 8 horas de mesa cirúrgica, de tempo cirúrgico. E esse tempo é um tempo considerado por uma cirurgia longa, né, de grande porte, né? Como a CAIG, que é essa cirurgia de afirmação de identidade de gênero. Fora isso,
ela tem algumas características diferentes dos outros procedimentos cirúrgicos e envolve um pós-operatório mais prolongado, né? São 90 dias de pós-operatório e a partir dos 90 dias as pessoas podem fazer exercícios físicos, antes não, né? E assim, no que se refere à questão de atividade física, basicamente você não vai deixar de andar, não vai deixar de caminhar, mas não num contexto de atividade física regular, num contexto de movimentação dentro da sua própria casa ou o que for necessário, né? Então esse é o aspecto que envolve a cirurgia, por ser uma cirurgia de grande porte. A cirurgia em si, no meu caso, foi até rápida, porque varia em função de vários fatores, né? A minha durou 4 horas e 30 minutos e, segundo os médicos que realizaram, é um período bastante curto, porque calcula-se em média de 5 a 8 horas, né? O que significa que a cirurgia ela foi muito boa, ela evoluiu bem, não teve intercorrência e a minha coagulação sanguínea também é boa, que é um dos aspectos que define o tempo cirúrgico, né? São vários procedimentos. E a partir desse tempo, terminada a cirurgia, obviamente com anestesia, tudo bem? Com anestesia geral, bem-vinda. Com anestesia geral, obviamente. E essa anestesia geral, ela vai durar esse tempo necessário da cirurgia, certo? Oi, Manu, tudo bem? Saudades também de você. Bem-vinda. E esse aspecto aí, com relação a esse tipo de procedimento cirúrgico, tem características, deixa eu só cumprimentar aqui, pronto, cumprimentar vocês. Tem essa questão no sentido do pós-operatório. Então, feita a cirurgia, você sai da cirurgia, sai da anestesia geral, aí você vai para o quarto, né, dentro do hospital, permanece internada no hospital por 3 noites, que se diz, né? E durante esse período você tem um atendimento de enfermagem, medicação intravenosa, medicação oral, vários aspectos assim que definem, né, esse procedimento. E a partir das 3 noites, no outro dia seguinte, a terceira noite, você vai para um local, né, que é um local onde você vai se hospedar, e lá você vai continuar tendo um atendimento de enfermagem, né? Então, assim, em torno de 8, 9 dias é feita a retirada do dreno, e são 2 drenos, né, que são posicionados próximos do local de cirurgia, e também a sonda, que é uma sonda urinária que fica também durante esse período todo, né? E após esse período, aí é feita uma revisão pelo médico e é retirada essa sonda, retirada também o dreno, retirada os 2, e você vai dando desenvolvimento, continua com a medicação e vai dando desenvolvimento ao seu pós-operatório, né? Se quiserem fazer pergunta, fica à vontade, pode perguntar, sem problema nenhum. E dentro desse pós-operatório, você se estende, vamos por exemplo, né? Se você quiser dirigir um veículo, tem que esperar pelo menos 30 dias. Tem todo um cuidado que você vai tendo que ter com você mesma para que a recuperação seja o melhor possível, né? Obrigada, Roberta. Então, e aí dentro desse contexto do pós-operatório, você vai vivendo a sua vida. A alimentação é importante, alguns alimentos que geram inflamação têm que ser evitados, né? Leite, derivado de leite, por aí vai, essas coisas assim. Mas assim, é um momento e uma cirurgia que você vai afirmar a sua identidade de gênero, né? E dessa forma, dentro daquilo que você acredita e que você programou, né? Porque todas as cirurgias, elas requerem uma programação, um planejamento, eu até falo disso no livro, né?
um planejamento, requer um planejamento financeiro, um planejamento de logística, uma série de aspectos que envolvem você, seu trabalho, coisas assim, né? Para você realmente ir lá para a cirurgia e realizá-la. Do ponto de vista estatístico, para quem gosta de estatística, né? Essa cirurgia de afirmação de identidade de gênero, erroneamente chamada, embora ainda seja muito comum ser chamada de mudança de sexo, redesignação, transgenitalização, por aí vai, esse tipo de cirurgia é muito pequeno, estatisticamente falando, que as mulheres trans fazem, né? Então, isso são, tudo bem, Selma? São informações que a gente tem dos próprios médicos. Como se fosse, por exemplo, de 100 mulheres trans, talvez umas de 5 a 10 realizem esse procedimento, né? Lembrando, de novo, né, que esse procedimento cirúrgico, nenhum deles é obrigatório para a pessoa ser respeitada, considerada e tratada no gênero feminino, né, como mulher trans, travesti, ou no masculino, como homem trans, né, enfim. Esse que é o aspecto importante de lembrar, né? Mas estatisticamente são poucas, eu diria, a minoria, né, com certeza, que realiza esse procedimento, né? E assim, do ponto de vista pessoal, é uma realização pessoal, né? E também, dentro desse contexto de realização pessoal, envolve a escolha adequada dos médicos. Oi, sim. Então, eu fiz a cirurgia, a Erika está perguntando qual foi o médico. Na verdade, foram 2 médicos que fazem em conjunto, o Dr. Martins e o Dr. Cláudio, né? Eles são lá de Blumenau. Então é importante você verificar o médico, a estrutura hospitalar, né? São vários fatores que tem que considerar, né? E esse contexto todo envolve um planejamento, né? Mas assim, agora estou indo para 2 meses do pós-cirúrgico. Você tem uma série de aspectos que envolvem a tua realidade física, a tua realidade de recuperação. Aí você, após essa cirurgia, vai já depois de 30 dias aproximadamente, você vai buscar um acompanhamento com uma endocrinologista, né, que faça uma avaliação dos seus hormônios novamente após a cirurgia, e fica a critério da pessoa, se ela quiser fazer ou não algum tipo de acompanhamento psicológico, né? Particularmente, no meu caso, eu não vejo nenhuma necessidade disso, né? E com relação aos procedimentos que são feitos, por exemplo, exigências pré-operatórias, eu questiono também essa necessidade. Por exemplo, hoje o Conselho Federal de Medicina exige 2 laudos de 2 profissionais da área de saúde mental, de um psicólogo ou psicóloga e psiquiatra, com 1 ano de atendimento, né? Então, assim, eu entendo que isso não corresponde à realidade da grande maioria das mulheres trans travestis. Por que eu digo isso? Porque se você vai fazer um exame de uma redução do estômago, uma consulta bariátrica, uma cirurgia bariátrica, você vai ficar no máximo, com acompanhamento psicológico por 2, 3 meses, né? Talvez até menos do que isso, 1 mês, 30 dias. Então, é uma cirurgia invasiva, com todas as características de uma cirurgia que vai dar uma diferenciação dentro do seu próprio corpo. Então, faz o menor sentido essa exigência de 1 ano para isso, né? Hoje, os psicólogos e psiquiatras, eles têm condições de verificar isso no máximo em 2, 3 consultas, às vezes 4 consultas com a paciente, ele já chega a essa conclusão, tá bom? Então, é isso basicamente. Se tiver alguma pergunta, oi Silvana, tudo bem?
As perguntas podem escrevendo aí, né? Eu já respondi a quem foi o médico, foram 2. E tem também os assistentes, que são instrumentadores, instrumentadoras. Tem o anestesista, que é importantíssimo a escolha da pessoa que vai ser anestesista, né? De confiança, com experiência nesse tipo de cirurgia. E os médicos também, né? Tá bom? Sim. Então, assim, basicamente, conclui-se nessa cirurgia toda é aí que eu vou ter que falar uma coisa de novo aqui, com relação aos procedimentos, né? Só vou aproveitar essa pergunta aqui para já adiantar. Realmente, essa burocracia é bastante restritiva, está em transição há 3 anos, apenas esse ano conseguiu acesso ao ambulatório. Psiquiatras, psicólogos particulares nem sabem dos procedimentos. Isso é uma realidade, né? Poucos estados, eu diria que talvez 5 ou 6 estados no Brasil, têm nas suas capitais ambulatórios especializados em pessoas trans. Pouquíssimos no Brasil. Espero que essa realidade mude a partir do momento que a gente tenha as pessoas que se interessem pela questão do Ministério da Saúde e do atendimento para essas pessoas, né? Só para esclarecer, né? Infelizmente, nós fomos pessoas transgêneras, a comunidade toda LGBT que ia mais foi excluída do censo do IBGE para este ano aqui. O que é um crime do ponto de vista, é um crime humanitário, porque hoje no Brasil, comprovadamente, temos em torno de 20 milhões, quase 20 milhões de pessoas. Oi, Larissa, tudo bem? Essa é a minha físio, que me acompanhou, uma pessoa muito especializada, super recomendo. O Instagram dela, se ela permitir que eu fale, aqui eu falo, mas no sentido de deixar bem claro a qualidade do profissionalismo dela, do atendimento, enfim. Físio, underline, Larissa, com 2 S's, Leão, tudo junto. Já foi, Larissa, agora. Enfim, e assim, são aspectos importantes, né? Esse daí da questão que envolve a parte do antes da cirurgia, que são coisas que você tem, burocracia, como bem disse agora a moça aqui, a burocracia toda que existe para você fazer uma cirurgia dessa natureza, né? Espero que em breve a gente tenha uma visão diferenciada, uma correção de rumo, inclusive, né? Imagina, um ano de atendimento psicológico para fazer uma cirurgia dessa natureza. Os psicólogos, psiquiatras, em menos tempo que isso, eles podem avaliar perfeitamente a pessoa, né? Com relação não ao que ela é, mas na plena sanidade mental que ela se encontra por uma cirurgia dessa natureza. Eu, particularmente, eu acho que assim, nossos corpos, nossas regras, não é o Estado nem ninguém que tem direito a se meter para dizer o que a gente faz com o corpo da gente. A partir do momento que existe essa burocracia, essa exigência, nós temos aí o Estado interferindo na decisão do próprio corpo das pessoas, né? E alguém que acha que isso aí não é relevante, vale para todos, sem exceção, né? Olá, tudo bem? Como é que está? Bem-vinda. E nesse sentido que eu coloco a importância de não ter tanta burocracia, né? Mas, enfim. Perguntas, pode continuar perguntando, eu vou lendo aqui, vou respondendo. E, assim, estou muito feliz, essa pergunta aí, né? Estou muito feliz, estou satisfeita, realizada do ponto de vista pessoal, do ponto de vista que... Olá, tudo bem? Essa amiga, tudo? Do ponto de vista que a gente enxerga, você se realiza no sentido de poder, com seu próprio corpo, manifestar a sua própria essência feminina. Então, boa noite, tudo bem? A sua própria essência feminina. Isso é muito importante para as pessoas que são pessoas transgêneras e que optaram por fazer a cirurgia. A cirurgia não é obrigatória e não são todos os tipos de cirurgias que uma pessoa
trans faz, né? Embora exista a disponibilidade cirúrgica, algumas não fazem nenhuma cirurgia e se sente perfeitamente bem. Algumas têm uma questão que envolve como é que chama? Tem um nome aí que agora me foge, que envolve uma disforia, esse é o termo. Tem uma disforia em relação a determinada parte, a determinado aspecto do seu próprio corpo, né? Lembrando também que a disforia não é só de pessoas transgêneros, em hipótese nenhuma, a disforia é geral, né? Eu citei agora aqui o caso do Elon Musk, que fez um monte de cirurgia, inclusive implante capilar, isso tudo é disforia que ele tinha, porque a disforia nada mais é do que isso, né? Então tem vários tipos de disforia. Um dos tipos é a disforia de gênero, e esse nível de disforia de gênero varia de pessoa para pessoa. Cada caso é um caso, e algumas nem sequer fazem cirurgias. E está tudo bem também, sem problema nenhum, né? Enfim, esse procedimento é um procedimento que é o maior, vamos chamar assim, de grande porte, e também estatisticamente são poucas pessoas que fazem esse procedimento. Vamos dizer, teoricamente, né, são assim em torno de 5 a 10 pessoas, a 10 mulheres trans travestis que fazem a opção por esse procedimento da afirmação da identidade de gênero, né? Segundo os médicos que fazem esse tipo de cirurgia, eles dizem que é assim, né? Tá? O que mais eu poderia falar com relação a isso? Sim, é uma cirurgia muito cara, fora dos padrões normais. Planos de saúde criam dificuldades. Às vezes a pessoa tem necessidade, quando tem plano de saúde, de ingressar na justiça para obter autorização para essa cirurgia, e particular é caríssima, né? Muito cara mesmo, né? E assim, há uma necessidade da pessoa se programar financeiramente, como para qualquer outro tipo de cirurgia, mas em especial para essas cirurgias desse porte, né? Acredito, né, que eu abordei pelo menos a maioria das questões, né? Do ponto de vista técnico, é uma cirurgia que envolve preparos, que envolve uma série de questões, né? Exames pré-operatórios e por aí vai. Perguntas? Mais alguma pergunta? Bem-vindos, bem-vindas também. Enfim, é uma decisão que envolve vários aspectos, né? Vários aspectos, né? E assim, é até interessante abrir aqui um comentário. Eu tenho um canal no YouTube, e quando eu comecei lá, eu postei todas as cirurgias que eu fiz, né, até o presente dia, até o presente momento, até concluir a minha transição, porque essa transição é uma coisa muito individual e cada uma pessoa tem o próprio ritmo. E a partir desse próprio ritmo de disforias, vamos dizer assim, ela estabelece o seu planejamento cirúrgico, né? E esse planejamento cirúrgico, ele envolve etapas que é importante considerar. Um item, até comento isso lá no canal do YouTube, né? Mas antes, né, o que eu comento lá é para fazer a cirurgia de mudança de voz por último, porque a traqueia é onde passa as cânulas para anestesia geral. Isso pode atrapalhar e danificar a voz. Mas o que foi dito lá? Foi dito lá com relação a uma pessoa que viu um vídeo sobre a feminização facial, que é uma cirurgia que envolve a parte muscular, a parte tecidual e a parte também óssea, né? Então a pessoa ficou assim, nossa, ela se impressionou e comentou que, oi, tudo bem? E comentou, bem-vinda.
e comentou sobre essa questão, falando assim, nossa, mas que coisa, essa cirurgia, não sei o quê. É perfeitamente compreensível que as pessoas que não são trans tenham uma absoluta incapacidade e dificuldade de entender a motivação das pessoas transgêneres. Então, o motivo assim que eu coloco mesmo lá, eu até respondi assim para a pessoa, é que assim, a cirurgia, ela é um procedimento que não é obrigatório, mas que se a pessoa decidir fazer, ela pode fazer, né? E que isso envolve resolver uma questão de disforia, da disforia que envolve aquilo que a pessoa se vê e aquilo que ela é por dentro internamente. Então, assim, é importante lembrar, né, que as pessoas transgêneres, elas têm sabedoria, têm entendimento, têm conhecimento, têm inteligência, têm capacidade de decisão e não raras vezes têm formação educacional elevada, tem pós-graduação, tem mestrado, algumas também têm doutorado, né? Então são pessoas que têm a plena capacidade de decidir sobre os procedimentos que vão fazer ou não. E uma vez que essas pessoas decidam, para elas aquilo se resolve ali, né? Então é muito difícil alguém, repito, que seja uma pessoa cisgênero entender isso. Mas seria mais fácil para ela entender se porventura ela tivesse um caso de uma mulher cis ou homem cis. Tem alguma coisa que incomoda. O homem pode ficar incomodado, por exemplo, com o nariz dele, pode ficar incomodado com a orelha dele ou com a própria voz dele. Ou no caso dela, pode ficar incomodada com assim, ela não se sente confortável, a autoestima dela não está muito elevada, ela quer fazer um implante de prótese mamária, por exemplo, ou qualquer outro tipo de cirurgia corporal ou facial. Então, assim, é igual, porque a disforia é comum da pessoa cisgênere, da pessoa transgênere, da pessoa não binária e outras diversas possibilidades humanas de pessoas diferentes de gênero daquele tradicional padrão binário, né, que é um padrão de computador, que é um padrão que só acontece hoje com essa intensidade. Se você voltar um pouquinho para a história, no tempo, no espaço, e eu estou me referindo à história do ponto de vista, inclusive, das origens em hebraico, das Bíblias em hebraico, você vai encontrar lá referências a pessoas transgêneres. Se você estudar um pouco mais, né, tiver um nível de interesse maior e se aprofundar aprendendo hebraico, como eu aprendi, e indo a fundo nessas questões, você vai encontrar uma série de informações lá, as quais eu coloquei também no meu livro. Não é propaganda do livro, mas está lá, para quem porventura deseja ou tem interesse em aprender, né? Então existem referências de vários tipos de pessoas, coisas que hoje a própria biologia mostra, a medicina mostra, nada que não seja científico, tudo científico. Então, assim, a explicação da questão científica é importante para algumas pessoas que não têm nem a capacidade de estudar ou de entender e que ficam pela ignorância, né? Costumo dizer que a ignorância é a mãe do preconceito, ficam aí completamente desprovidas de esclarecimento mental suficiente, conhecimento científico suficiente para entender quem são, como vivem, o que fazem, o que estudam, o que comem, o que bebem. Eu até brinco assim, né, para deixar bem descontraído para as pessoas que não têm a capacidade de entender com facilidade, que as pessoas transgêneres são apenas pessoas, são totalmente seres humanos, igual qualquer pessoa cisgênere. Isso quando você retira qualquer tipo de filtro, no sentido, filtros transfóbicos, homofóbicos, bifóbicos, seja lá o que for, e ao mesmo tempo você deixa claro a ciência, o conhecimento, o que hoje, por exemplo, em termos de gênero, existem estudos acadêmicos importantíssimos, existem trabalhos científicos. Eu mesmo citei aqui, outro dia, eu fiz o quê? Eu mesma coloquei para a leitura uma obra, um livro, uma obra chamada
somos o nosso cérebro, de um cientista holandês que foi citado no programa da conversa com o Bial, né? Agora, em dezembro, 2 semanas para trás, né? E ele fala claramente sobre a questão de uma parte, um pedaço do cérebro humano que define a questão da sexualidade. Esse universo, esse conhecimento científico, ele existe, fundamentado, está inclusive na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Ou seja, as pessoas falarem hoje sobre, você escolheu, isso é opção, só mostra o quão ignorante essas pessoas e quão longe as pessoas estão da realidade acadêmica, da realidade científica, né? Então existe informação científica para que as pessoas de fato não há nenhuma justificativa para a falta de informação, exceto o descaso da pessoa de querer a informação, mas elas existem, estão disponíveis aí. Então, assim, do ponto de vista em todos os níveis, científico, cultural, acadêmico, a falta do conhecimento da informação é que faz a pessoa ser ignorante no sentido literal, né? Até para explicar, para quem acha que a palavra ignorante é ofensa, não é ofensa. Ignorante é alguém que ignora uma realidade. E, no caso, ignora a realidade do conhecimento humano, da ciência, desconhece o que é neurociência. A neurociência avançou muitíssimo em termos de informações sobre pessoas transgêneres, né? Sobre sexualidade. Então, claro que existem preconceitos religiosos, existem interpretações religiosas totalmente alheias à própria tradução, de forma que essas pessoas não estão nem preparadas para fazer uma leitura de uma escritura, de uma Bíblia, sem entender os 4 sentidos básicos, né? Que todo principiante, estudante da teologia deveria saber, que é o sentido literal, né? Quando tem aquela parte que fala que a letra mata, porque de fato mata, né? Tem que ter espírito, tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento para interpretar e entender. Então tem o sentido literal, tem o sentido contextual. O que a gente mais vê hoje em dia é texto fora de contexto, que é versículo fora de contexto. E qualquer texto fora de contexto, literalmente, é um pretexto. Não importa se é um pretexto religioso, moral, seja lá o que for, mas é um pretexto para justificar uma ignorância. A ignorância, a falta de conhecimento das pessoas. E é isso que nós estamos falando aqui. Exatamente pela falta de informação, falta de conhecimento, essa ignorância da realidade científica, acadêmica, da física humana das pessoas transgêneres, né? E isso tudo é importante para a gente esclarecer que existem 2 aspectos importantes, né? Você pode hoje falar de alguma coisa, ou você pode falar sobre alguma coisa. Se você quer falar sobre alguma coisa, você pode falar sobre tudo. Agora, se você quiser falar de alguma coisa, para você falar de pessoas transgêneres, você tem que ser uma pessoa transgênero. Se você quiser falar sobre a questão de racismo com relação às pessoas negras, você tem que ter esse tipo de realidade. Então, você só pode falar de quando você convive, vive e passa por aquilo. Se você não passa por aquilo, o mais que você pode falar é sobre. E para falar sobre, faz um favor para você. Estuda bastante para não passar vergonha. Senão tu vai acabar falando besteira. Todo mundo vai rir na tua cara, ou talvez não rir na tua cara, mas vai ver claramente que você é uma pessoa extremamente ignorante no sentido literal do conhecimento daquilo que você está falando. Entende? Isso é importante entender para que você não seja, inclusive, caia no descrédito, não mereça o respeito, porque você está falando sobre alguma coisa sem conhecimento daquilo. É diferente de você falar de alguma coisa. Por exemplo, eu posso falar de todas as cirurgias que uma pessoa transgênero, que uma mulher trans pode realizar e fazer, porque todas fiz. Então eu estou falando de dentro, eu estou falando coisas sobre a minha realidade. Então eu estou falando de. Se eu for falar sobre astronomia, até estudei, né?
deixa eu falar. Mas a física quântica, estudo da última viagem da NASA, eu vou falar sobre isso, né? Não vou falar disso, vou falar sobre isso, porque eu não sou cientista da NASA por razões dessa natureza. Ficou bem claro essa parte aí? Espero que sim, né? Porque o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas que, em falando sobre, falam muitas besteiras, muitas asneiras. Elas nem sequer tiveram o trabalho de pegar um livro. E assim, para saber sobre pessoas transgêneres, compre livros que elas escrevem. Não compre livro que uma pessoa cis escreveu sobre, porque ela jamais vai entender e saber transmitir a realidade. Olá, tudo bem? Vai conseguir saber transmitir uma realidade que não é dela. É como você pegar um livro e ler, mas você não é escritor, você não é escritora de livro. Então você é uma leitora. Se você quiser agir como escritora, você precisa ser uma escritora. Então a questão que envolve esse aspecto do conhecimento, do entendimento, é importante a gente sempre lembrar o lugar de fala das pessoas. O lugar de fala para falar de uma cirurgia como essa que a gente começou essa live é eu ter realizado, entende? O médico que fez a cirurgia em mim não sabe como eu me sinto. Ele pode falar sobre, nunca de. Percebe a diferença? É uma diferença fundamental de quem vive para quem assiste às realidades. É bem diferente. E ter humildade para separar uma coisa da outra também é uma virtude característica de seres humanos sábios, nobres, inteligentes, que têm capacidade de entender e interpretar a realidade ao seu redor de forma equilibrada, consciente, inteligente. É isso. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui dentro as perguntas aqui. Então, sobre essa questão da transição, é uma coisa muito boa, né? Essa pergunta é uma coisa muito importante, inclusive. A transição é uma coisa que o nome já diz o que é. Não é o início e nem o final. É um ponto intermediário entre o início e o fim. Então, a transição, o ideal é que seja segura, planejada, como eu falo bastante, e é bem real, porque eu vivi isso, não estou falando de ouvir dizer, eu me planejei, eu busquei as questões que envolvem a segurança das cirurgias, procedimentos, etc. E, ao mesmo tempo, lembrando que ela tem um início, meio e fim, e quando termina a transição, é um ponto novo, é um novo ciclo que se reinicia, né? No meu caso, eu concluí a minha transição segura, planejada, num tempo bem razoável, eu diria, em termos temporais, né? É uma transição segura e sempre acompanhamento médico, isso é muito importante. Nunca deixar de verificar a competência dos médicos que vão cuidar de você, da sua vida, atender você naquele procedimento, isso é muito importante, né? Então, assim, e é um momento de alegria, porque você é como se você tivesse entre aspas, né, bem figurativamente, como se você tivesse um projeto. E esse projeto tem início, tem etapas, tem meio, tem fim. Quando concluir o projeto, você está feliz, você está realizada, você está em paz, né? A sensação maior que dá, que é o que eu posso dizer, que eu sinto, é uma felicidade muito grande e uma paz interior maior ainda, né? Ao ponto de você poder realizar com o seu próprio corpo a tua própria essência feminina. E isso, leiam o livro, que são coisas que não se traduzem apenas em palavras, né? O ideal mesmo é você conversar com as pessoas que são transgêneres e a partir daí você vai ter uma informação. São vários momentos, vários tempos, várias etapas da transição das inúmeras pessoas que estão hoje em transição no Brasil e no mundo. Então existe todo esse aspecto, todo esse aparato
de diversidade, tanto com relação aos seus próprios procedimentos, como também com relação à questão que envolve necessidade ou não de procedimento cirúrgico. Então a variação é muito grande, né? Mas assim, é importante e eu recomendo ler o que essas pessoas escrevem, não o que outras pessoas escrevem sobre elas, por causa desse motivo que eu falei, né? O lugar de fala, o lugar de falar de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então, conversar com as pessoas transgêneres, isso é importante e fundamental. Aproveitar para dar um recadinho, que eu conversei com várias pessoas, estou à disposição das pessoas que quiserem, de fato, conversar sobre a questão da transição, fazer uma troca de informação e de conhecimento. E, ao mesmo tempo, até hoje, eu digo até hoje porque eu já encerrei, eu tenho um canal no YouTube, tinha o Facebook que eu encerrei, e também o Instagram, esse que nós estamos usando agora, tá bom? Então, por enquanto, o ano que vem as coisas devem ter uma mudança. Eu imagino que eu não vá ter tanto assim acompanhamento pelas redes sociais como eu estou tendo, até porque a situação mudou em relação às pessoas. Elas têm opções no sentido, mesmo comigo, pode continuar conversando comigo sem problema nenhum, e também pelo livro, e a quantidade de informação hoje é maior do que a que eu tinha há 5 anos e pouco atrás, quase 6 anos atrás. Houve uma mudança qualitativa no sentido de produção de conhecimento, de produção de informações muito grande. E a minha contribuição é esse livro. Não vai parar aí, eu tenho mais 2 livros que eu pretendo escrever, né? E esses 2 próximos livros vão, de certa forma, ajudar e complementar esse primeiro livro, que é o nome do livro, sim, que se chama Memórias da Primeira Coronel Mulher Trans do Brasil, e não apenas do Brasil, do continente americano, América do Norte, do Sul e América Central. Informações de historiadores aí que já conversaram comigo, tá? É isso, mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou ficando por aqui, desejando um excelente final de semana para todos, sem exceção, e que tenham muita paz, alegria, junto aos amigos e familiares, tudo de bom. Mais alguma pergunta? Aproveita. Vou esperar um pouquinho aqui. Tá bom? Tá tranquilo então? Então, excelente final de semana para você, para sua família, amigos, conhecidos, enfim, para todos vocês. E continuamos por aqui, tá bom? Beijo grande e até aí uma próxima oportunidade. Obrigada a todos vocês que participaram também, e um excelente final de semana para todos aí. E não só o final de semana, aproveitar boas festas, festas natalinas, de final de ano, enfim, tudo de bom para vocês, sempre. Beijo. Tchau. Obrigada.